Você já viu alguém ser humilhado só por parecer simples demais? Às vezes, bastam roupas gastas, mãos calejadas e um sotaque do interior para certas pessoas acharem que valem mais do que as outras. Foi o que aconteceu com um senhor da roça, um homem de fala mansa e olhar sereno, que entrou em um grande prédio de negócios, cercado de ternos caros e olhares arrogantes. Ele não imaginava que naquele dia seria alvo de risadas, piadas e desprezo. Tudo por não parecer rico o suficiente para estar ali. O executivo responsável pelo atendimento o observava de cima a baixo com um sorriso de deboche. "O senhor tem certeza de que está no lugar certo?" perguntou, enquanto os outros funcionários disfarçavam as risadinhas. O idoso, sem perder a calma, apenas respondeu com educação, explicando que estava ali para conversar sobre a empresa. Mas quanto mais tentava falar, mais o executivo zombava, achando que se tratava de um erro ou de uma brincadeira. A cada palavra, o contraste entre a arrogância e a humildade se tornava mais nítido. O senhor podia ter vindo da roça, mas havia algo em seu olhar que transmitia sabedoria e confiança. E enquanto o executivo ria, ele apenas observava, como quem já sabia o final da história. O que aquele homem simples estava prestes a revelar iria calar toda a sala e ensinar a todos uma lição que dinheiro nenhum pode comprar. Antes de continuar essa história, eu quero te pedir uma coisa importante. Se você acredita que ninguém deveria ser julgado pela aparência, que o valor de uma pessoa vai muito além do que ela veste ou tem, então já deixa o seu like aqui no vídeo. Isso ajuda demais para que mais gente veja histórias como essa. Histórias que tocam o coração e fazem a gente refletir sobre o que realmente importa. E me conta aqui nos comentários. Você já passou por uma situação parecida? Já foi subestimado por alguém só por parecer simples demais? A sua experiência pode inspirar outras pessoas que estão assistindo agora e juntos podemos espalhar essa mensagem de respeito e humildade. E se você gosta de histórias com lições de vida, superação e justiça, aquelas que fazem a gente acreditar que o bem ainda vence, aproveita e se inscreve no canal. Toda semana tem histórias novas, cheias de emoção e ensinamentos que a vida real nos entrega de forma surpreendente. Agora, respira fundo, porque o que vai acontecer a seguir vai mudar completamente o rumo dessa história. O senhor da roça caminhava devagar pelo saguão da empresa, segurando o chapéu nas mãos, com aquele jeito calmo de quem respeita o tempo das coisas. Cada passo seu parecia destoar do ritmo apressado dos executivos que passavam. Todos de terno, com pastas na mão e olhares que o atravessavam como se ele nem existisse. O contraste era quase simbólico. De um lado, a pressa e o orgulho. Do outro, a simplicidade e a serenidade de quem carrega a sabedoria da vida. Quando chegou à recepção, a moça o olhou com desconfiança, mas ele apenas sorriu, educado, pedindo para falar com o diretor. Do fundo da sala, um homem elegante de relógio caro e sorriso presunçoso se aproximou. "O senhor tem certeza de que está no lugar certo?" perguntou, com aquele tom meio debochado que tenta disfarçar o desprezo. O idoso assentiu, firme, mas sem arrogância, dizendo apenas que tinha negócios a tratar. A risada do executivo ecoou, chamando a atenção de todos ao redor. Naquele instante, o ambiente pareceu se dividir entre quem ria e quem fingia não ver a injustiça. Mas o senhor manteve o olhar tranquilo e se limitou a responder com uma frase simples, daquelas que ficam martelando na cabeça de quem escuta. "Nem tudo que brilha vem do ouro, meu filho." Se essa frase te fez pensar, comenta aqui embaixo. O verdadeiro valor não se mede por aparências. Enquanto o executivo ainda zombava, cruzando os braços e chamando colegas para assistir à cena engraçada, o senhor caminhou até a mesa de reuniões, observando com calma cada detalhe do lugar. Havia algo no seu olhar,
uma mistura de tristeza e paciência, que contrastava com o riso fácil e o orgulho estampado nos rostos ao redor. "O senhor veio entregar algum currículo?" perguntou outro funcionário, tentando conter o riso. O homem da roça apenas balançou a cabeça. "Não, meu rapaz. Vim conhecer o terreno onde plantei confiança há muitos anos." As palavras soaram enigmáticas, mas ninguém deu importância. Riram de novo, sem entender. O executivo, achando que estava no controle da situação, ofereceu uma cadeira como quem faz um favor e continuou o espetáculo de arrogância. Só que pouco a pouco, o ambiente começou a mudar. O idoso abriu uma pasta simples, gasta pelo tempo, e de dentro dela tirou documentos com o selo da própria empresa. O riso cessou. O silêncio tomou conta da sala. O diretor forçou um sorriso, tentando manter a pose, mas o tom seguro e sereno do homem da roça começou a desmontar o teatro de superioridade. A cada palavra dele era como se uma lição antiga estivesse sendo lembrada. A de que respeito não se compra, se conquista. Se você acredita nisso também, comenta aqui. Respeito é o verdadeiro poder. O clima na sala mudou completamente. O executivo, antes confiante e sarcástico, agora tentava entender o que estava acontecendo. O homem da roça ajeitou o chapéu, olhou nos olhos de cada um e começou a contar sua história. Uma história que ninguém esperava ouvir ali. "Há muitos anos eu trabalhei nessa terra, mas não era dono de nada. Enquanto vocês tomavam café em xícaras caras, eu acordava antes do sol para abrir os portões da fazenda que hoje sustenta essa empresa. Sua voz era calma, mas carregada de verdade. Nenhum grito, nenhuma vingança, apenas a força de quem sabe o que é lutar com as próprias mãos." Aos poucos, o peso das palavras começou a se instalar nos olhares dos presentes. Alguns desviavam o rosto, outros baixavam a cabeça. Era como se a arrogância estivesse perdendo força diante da humildade. O executivo tentava reagir, mas o desconforto já era visível. Aquele caipira simples parecia saber mais sobre a empresa do que ele mesmo. E por trás daquela serenidade, havia algo maior prestes a ser revelado. Algo que mudaria completamente o rumo daquela reunião. Se você acredita que a vida sempre dá um jeito de colocar cada um no seu lugar, comenta aí. A justiça vem no tempo certo. O senhor da roça então colocou sobre a mesa um envelope amarelado, preso com um cordão simples. "Talvez agora vocês entendam por que eu vim até aqui", disse ele com um olhar firme, mas sereno. Dentro do envelope estavam contratos antigos, registros de compra de terras e um documento recente. A escritura que mostrava que ele era, na verdade, o novo proprietário da fazenda que abastecia toda a produção da empresa. O silêncio foi absoluto. O executivo, que minutos antes zombava dele, empalideceu. Isso deve ser um engano", gaguejou tentando manter o controle. Mas o homem apenas sorriu, com a calma de quem já aprendeu que o tempo revela tudo. Engano foi achar que o valor de alguém está na roupa que veste e não na história que carrega. O peso daquelas palavras pairou no ar como um espelho para todos ali, refletindo o orgulho, o preconceito e a soberba que haviam dominado a sala poucos minutos antes. E enquanto o executivo tentava entender como aquele simples fazendeiro se tornou dono de tudo, o público já sentia. O jogo estava apenas começando. Se você acredita que a humildade sempre vence a arrogância, comenta aí. O humilde herda a vitória. O executivo respirava fundo, tentando recompor a postura, mas a voz tremia. Como o senhor conseguiu isso?" perguntou, agora sem a arrogância de antes. O homem da roça olhou para ele com compaixão, não com raiva, e respondeu: "Trabalhando. Enquanto vocês riam de mim, eu plantava, economizava e esperava o tempo certo da colheita.
E aqui estou, colhendo o que plantei. Cada palavra era como um golpe de verdade, desmontando o orgulho daquele executivo diante de todos. A equipe observava em silêncio, visivelmente tocada pela lição que se desenrolava diante deles. Aquele senhor, simples e calmo, representava algo que o dinheiro não compra: dignidade. Ele não precisava provar nada, apenas mostrar que o tempo sempre faz justiça a quem age com fé, esforço e humildade. Aos poucos, o homem virou-se para a janela, olhando para o alto prédio espelhado. Bonito, não é? Mas quando o reflexo é só vaidade, até o vidro mais caro pode quebrar. A frase ecoou como um lembrete para todos que acham que poder é humilhar quem tem menos. Se você acredita que o verdadeiro sucesso vem de caráter, comenta aqui: a humildade sempre vence. O silêncio que tomou conta da sala já dizia tudo. O executivo, visivelmente abalado, tentava disfarçar o desconforto, mas sua expressão denunciava arrependimento. O homem da roça, por outro lado, manteve a serenidade. "Sabe o que mais me entristece?", disse ele calmamente. "Não é o riso. É perceber que por trás dele há gente que esqueceu o valor do respeito." Ninguém ousava interromper. Aquelas palavras, simples e diretas, atingiram mais fundo do que qualquer grito. O senhor então contou que anos atrás havia sido dispensado injustamente pela antiga administração, acusado de ser velho demais e lento demais. Mas em vez de se revoltar, ele trabalhou em silêncio, prosperou com o suor da própria terra e, ironicamente, acabou comprando a mesma empresa que um dia o desprezou. "A vida é assim", concluiu ele com um leve sorriso. "Ela não tira nada de quem é justo, só devolve o que foi negado." O executivo engoliu seco, sem ter o que responder. O público, nesse ponto da história, sente a virada emocional, o triunfo da humildade sobre o orgulho. Se você acredita que o tempo sempre recompensa quem age com fé e verdade, comenta aqui: a vida devolve na hora certa. O executivo se levantou devagar, sem conseguir encarar o homem que minutos antes ele havia humilhado. Eu não sabia", murmurou, com a voz embargada. O senhor da roça se aproximou, colocou a mão em seu ombro e disse algo que ninguém esperava ouvir: "Saber, meu filho, é fácil. Difícil é enxergar o coração das pessoas antes de julgá-las." A frase quebrou o último pedaço de orgulho que restava no ambiente. O homem simples, agora revelado como dono da empresa, não levantou a voz, não exigiu desculpas. Apenas ensinou com a força do exemplo. A sala, antes cheia de risadas e arrogância, agora respirava respeito e reflexão. Todos entenderam que ali não havia uma vingança, mas uma lição de humanidade. O executivo, emocionado, baixou a cabeça. "O senhor me perdoa?", perguntou, quase num sussurro. O idoso apenas assentiu, com aquele olhar sereno de quem já aprendeu que o perdão liberta mais do que qualquer revanche. O público sente, nesse momento, a virada completa. O verdadeiro poder não está em humilhar, mas em perdoar. Se você acredita nisso também, comenta aqui: perdoar é vencer com o coração. O homem da roça caminhou até a porta, prestes a sair, mas antes se virou e olhou para todos com um leve sorriso. "Lembrem-se, ninguém é pequeno demais para ser respeitado, nem grande demais para aprender." Essas palavras ficaram ecoando na sala mesmo depois que ele se foi. O executivo ficou parado, olhando para os papéis sobre a mesa, os mesmos que minutos antes pareciam lhe dar poder. Agora, tudo o que ele via era o reflexo do próprio erro. Dias depois, a empresa mudou. Funcionários passaram a ser tratados com mais dignidade e o homem simples, agora dono do negócio, tornou-se símbolo de uma nova fase, marcada pela humildade e pela justiça. O público, ao acompanhar esse desfecho, sente a mensagem que dá sentido a toda a história: a certeza de que o mundo dá voltas e que o verdadeiro sucesso está em agir com respeito, mesmo quando ninguém está vendo.
Porque o tempo passa, o dinheiro acaba, mas o caráter, esse permanece. E é ele que define quem realmente vence. Se essa história te tocou, escreve nos comentários. A humildade sempre vence no final. Se essa história mexeu com você, é sinal de que seu coração ainda acredita na força da humildade e da justiça. E é exatamente por isso que você faz parte dessa comunidade. Se chegou até aqui, é porque sente o mesmo que a gente sente, que o bem sempre volta e que o respeito nunca sai de moda. Então, antes de ir, deixa seu like, porque ele ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal e ative o sininho para continuar acompanhando histórias que tocam, ensinam e transformam. E quero saber, comente "Eu recebo" se essa história falou com você de verdade. Isso mostra que você acredita no poder da humildade e quer ver mais finais como esse. E não sai ainda, o próximo vídeo já está na tela, com outra história emocionante que vai te fazer refletir ainda mais. Clica lá e continua com a gente.